Santo Deus e Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, humildemente, Pai amado, nos colocando como pecadores, ó Pai, como pessoas imperfeitas, Senhor Deus, que carecem, Senhor Deus, da Tua misericórdia, que carecem do Teu perdão. Ó Pai amado, nós confessamos diante de Ti nossas faltas, nossas omissões, nossos pecados, clamando pelo Teu perdão, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, que Tu coloques o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, atuando firmemente em nossas vidas, ó Pai amado, para que possamos andar, Senhor Deus, nos Teus retos caminhos. Ó Pai amado, nos ajude nisso, Senhor Deus, porque nós pecamos, ó Pai, muitas vezes por faltas, por omissões, por atos que cometemos, Senhor Deus, mas nos colocamos diante de Ti, porque temos a confiança, Senhor Deus, de estarmos diante da Tua majestade, Senhor Deus, daquele que perdoa, Senhor, daquele que tem a misericórdia, que é benigno, Pai amado, porque estamos lavados pelo sangue de Jesus, e através desse sangue que nós nos chegamos a Ti. Recebe, Senhor Deus, nosso pedido de perdão, o pedido de perdão da Tua igreja reunida é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos partilhar da palavra de Deus. Nós temos visto que o nosso lema deste ano é semeando e colhendo. Hoje nós tivemos uma pregação na parte da manhã muito bonita, muito interessante sobre isso. E o tema que nós estamos dessa comunidade, então, semeando e colhendo, tem o objetivo de proclamar o Evangelho para todos aqueles que estão no nosso convívio. Também, na questão do discipulado, de atender aqueles que estão em dúvida, aqueles que precisam de um discipulado para um crescimento maior na fé. A nossa tarefa não é pequena, é muito grande. Jesus mesmo nos diz que a seara está branca e precisa de obreiros para a colheita. Mas quando a igreja abraça uma missão de suporte e se dispõe de fato a fazer isso, quando a igreja coletivamente se junta num processo de luta, de fazer esse tipo de ação, com um entusiasmo que a gente tem visto, isso não agrada ao nosso inimigo, ao inimigo de Deus, que fica enfurecido com isso. O inimigo de Deus não vai dar descanso e vai procurar atrapalhar de todas as maneiras possíveis a igreja nessa missão. Porque Satanás sabe e tem conhecimento que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E isso então, meus amados, é uma batalha espiritual que nós temos que estar atento para os problemas que podem e poderão surgir por ação do inimigo dentro da igreja para atrapalhar o nosso processo de semear a palavra e de proclamação da palavra. O inimigo de Deus vai lançar toda a artimanha possível e malícia para perverter a verdade, para desvirtuar a nossa doutrina bíblica, enganar os crentes, tirando dessa forma a operosidade da missão evangelizadora. Nós devemos estar atentos, pois cada dia aparecem inovações atrativas que, com a aparência de ser bíblicas, subvertem a verdade em mentira e a mentira em verdade. Mas isso não é novidade. O diabo não muda seus objetivos nunca, mas muda e inova os seus métodos. Mas amados, nós não devemos temer o diabo. Não precisamos temer o diabo. Ele é inimigo de Deus, é o nosso inimigo, e para atingir Deus, ele vai procurar atingir os filhos de Deus. Não deve ser temido, mas deve ser respeitado, até por causa da idade que ele tem muita experiência. Este foi o dilema, quando Judas, em sua epístola, ao ter que deixar de lado a doutrina da salvação, teve que deixar de lado essa doutrina e essa pregação para alertar os crentes e fortalecer a igreja dos perigos que eram ensinados
por falsos mestres e por malícias que entravam dentro da igreja e que desvirtuavam a verdade bíblica. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos ler e trabalhar todo o livro de Judas, inteirinho, tá certo? Vamos ler inteirinho o livro de Judas, não se assustem que não é tão grande assim, tem um capítulo só, certo? Carta de Judas. E diz assim, a palavra de Deus, de acordo com a epístola de Judas: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, desprovidas duplamente, mortas, desarraigadas, ondas bravios do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sende também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Está lido um livro inteiro da Bíblia aqui, certo? Então, meus amados, essa carta foi escrita por Judas, e é interessante, porque Judas não é o Judas Iscariotes, não é? Temos que saber isso, é o meio-irmão de Jesus, esse Judas. E é dirigida aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, a carta é dirigida aos eleitos de Deus, antes da fundação do mundo, aos quais Deus ama incondicionalmente e que estão seguros nas mãos de Cristo Jesus. Isto é, aqueles que são eleitos, predestinados, eleitos, convertidos, remidos, não é? Santificados, e estão em processo de, esperando já a glorificação em Cristo Jesus. Ou seja, é uma epístola dirigida para quem? Para toda a igreja, para todos os eleitos, para toda a igreja invisível, não é? Para todos os remidos do sangue de Jesus. Então Judas escreve essa epístola, dirigida a toda a igreja, exortando esta igreja a batalhar diligentemente. Me mantenha abertas as Bíblias, por favor, para nós acompanharmos. Judas escreve exortando a igreja a batalhar diligentemente, é isso que ele fala lá no versículo 3, vejam bem, é o tema central da carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso significa batalhar, defender ardorosamente o verdadeiro evangelho, meus amados, contra aqueles que minam, que procuram desvirtuar o evangelho, que enganam com modificações astutas, usando a própria palavra de Deus. Batalhar aqueles que relativizam a palavra de Deus, essa palavra da verdade. E vejam bem, é a fé que foi entregue de uma vez por todas foi entregue de uma vez por todas, não tem que inovar mais nada, já foi entregue, uma vez por todas, ponto, não tem que modificar. Não podemos ser como alguns que querem agora atualizar o Evangelho. Como atualizar o Evangelho? Isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso é uma apostasia, isso é ação de pessoas dentro das igrejas querendo subverter a verdade bíblica. A verdade é uma só, ela é convicta, ela é absoluta e ela é permanente. A afirmação é clara, não existe outro evangelho. Então não existem novas revelações, novas profecias, visões, interpretações, acréscimos ou atualização possível. Não existe isso. O evangelho é definitivo. E a fé foi entregue de uma vez por todas. Paulo mesmo nos ensina lá em Gálatas, quando ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que esse que temos empregado, seja anátema, isto é, seja lançado fora. Então Judas nos adverte nessa epístola, contra o ensino daqueles que se infiltram nas igrejas, mestres dissimulados, é isso que ele diz, ou seja, aqueles que se disfarçam de crente, mas não são crentes. Estão dentro da igreja com aparência de crente, usam um paletó de crente, usam Bíblia embaixo do braço, sentam, cantam como crente, louvam como crente, mas não são crentes. E tem muitos. É o joio que está dentro. Ou não tem o joio dentro da igreja? É claro que tem. E o objetivo dele qual que é? É induzir os outros ao erro. Então Judas já afirma que esses homens ímpios, já condenados, são aqueles que se transformam em libertinagem a graça de Deus. Judas não está dizendo aqui que eles são ateus,
Ele indica que eles entraram na igreja sorrateiramente, reconhecendo a existência de Deus. Eles reconhecem a existência de Deus. Mas não esqueça que também Deus crê, que o diabo também crê em Deus. Tá certo? Os demônios creem e temem também. Eles conhecem Deus também. Professam conhecer Deus, no entanto, negam pelas suas próprias obras, pelas suas condutas, que nós conhecemos muito bem. Reconhecem a existência de Deus, mas sua conduta pessoal demonstra iniquidade. Esses são aqueles que pensam que a graça de Deus permite a libertinagem. Então, é aquele que diz assim, olha, em outras palavras, estamos dizendo assim, não somos salvos pela graça, somos salvos, estamos seguros na mão de Jesus Cristo, não perdemos mais a salvação, então agora eu posso fazer o que quiser, eu estou livre para fazer o que quiser. Isso é usar a graça de Deus para poder viver na libertinagem, eu tenho que entender o que é liberdade em Cristo e o que é libertinagem. É isso que Judas está chamando a atenção aqui da igreja. Jesus nos dá a seguinte mensagem lá no Evangelho de João: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, ser livre do pecado em Cristo é uma coisa. Usar da liberdade de Cristo para pecar é bem diferente. Amados, a graça de Deus nos liberta e nos deixa livres do pecado, mas não livres para pecar. Vemos muitos ensinos por aí. Comunidades cristãs, ditas cristãs, seitas, mensagens de vídeo, literaturas, que pregam um evangelho corrompido, adulterado. Pregam um evangelho permissivo, aceitam como normal o aborto, querem defender o homossexualismo na igreja, querem defender o casamento gay pela igreja, defendem o adultério, atos desonestos, atos abusivos e tantas outras liberalidades que nós temos visto. Paulo nos alerta em Romanos 16 sobre isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então negam, portanto, o quê? Negam, portanto, o próprio Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E com isso, eles acabam negando a própria soberania e a supremacia de Jesus. Negando essa supremacia de Cristo, mudam a doutrina bíblica, que é a base ética para a nossa vida cristã. Então, não é possível afirmar que Cristo é o nosso Senhor e viver em desacordo com as verdades que Ele nos ensina. Judas apresenta em sua carta aqui 3 grandes exemplos bíblicos, da libertinagem e as suas consequências, que nós já lemos. Primeiro, ele mostra um povo de Deus, no verso 5, quem quiser acompanhar, o povo de Deus libertos da escravidão do Egito, mas que descreram, murmuraram e foram destruídos, nós sabemos disso. O segundo exemplo que ele nos dá, está no versículo 6, ele diz que os anjos são aqueles anjos que não guardaram o seu estado de pureza e foram condenados. E também ele dá mais um exemplo, ele diz assim, no verso 7, os habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram atrás de outra carne e foram destruídos. Essa outra carne está dizendo o quê? Perversão sexual. Amados, Deus agiu com esses exemplos, e Judas está mostrando que Deus agiu contra aqueles que abandonam os seus preceitos. E Deus é longânimo, mas Deus tem um limite na sua paciência. Deus não muda seus padrões, e não mudou. Nem muda o seu modo de agir, Deus não muda, é o mesmo
Deus Criador, como é o Deus de hoje, como foi lá no começo, será no fim. Deus não muda. Portanto, meus amados, Deus tem que ser levado a sério. Deus não é de brincadeira. Deus não se brinca. Tem muita gente brincando com Deus por aí. Muita gente brincando com Deus. São aqueles libertinos, falsos mestres que se introduzem nas igrejas, que são, então, ele está dizendo na carta dele, que são como sonhadores alucinados, que acreditam em novas revelações, que acreditam em novas profecias, que têm visões, que mudam a verdade da própria Escritura. Não se submetem à autoridade da palavra de Deus, nem às autoridades comissionadas por Deus. São aqueles rebeldes. Invertem valores. Invertem os valores. O profeta Isaías, já no capítulo 5, 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, nos versos de 12 até o 16, aqui dessa carta, não é? Ele vai nos afirmar que esses homens são como rochas submersas, que causam estragos quando a igreja não está alerta do perigo. Ele usa esse exemplo de rochas submersas. São aquelas rochas, imagine um mar, você andando de barco, aquela rocha que você não enxerga, tá certo? Quando a maré subiu, ele enxerga, você vai naufragar batendo naquela rocha, porque eles estão escondidos, eles estão submersos dentro das próprias igrejas. Se infiltram sorrateiramente com o objetivo de tirar alguma vantagem. São aduladores, são os falsos profetas que só falam do amor, só da afeição, do caráter bondoso de Deus, que tudo perdoa e assim agrada multidões, para manter uma posição de prestígio e poder pessoal. Igrejas que sequer transmitem a palavra verdadeira de Deus, que não transmitem o verdadeiro evangelho. Ah, mas não pode, porque desagrada fulano, desagrada beltrano, porque não é politicamente correto. O evangelho não é para ser politicamente correto, meus irmãos. O evangelho é o evangelho de Cristo. E o evangelho não é inclusivo. Ele não fica buscando para incluir. O evangelho é excludente. Ou você segue o evangelho, ou você não é de Cristo. Só tem essas duas opções. Não há como eu agir errado e ser de Cristo. Eu tenho que obedecer a Cristo. Você pode errar, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai se corrigir. É isso que Deus exige. Então, esses são aqueles que criticam os outros, pousam de santo, têm uma aparência de santidade, mas apenas aparência. Quando alguém arrota muito a santidade, meus irmãos, desconfie dele. Pode desconfiar, tem coisa aí. Adulam pela frente, mas falam mal pelas costas. Criam divisões, jogam irmão contra irmão, criam problemas na igreja. Temos isso? Será que temos isso? É claro que temos, meus irmãos. É só olhar. E por isso nós temos que estar atentos. Judas está chamando a atenção. Se nós estamos num processo de evangelismo e queremos pregar, temos uma missão que para tirar gente do fogo, nós temos que estar atentos, porque o diabo vai usar essas artimanhas aqui dentro dessa igreja. É por isso que eu estou falando hoje. Atenção. Temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Paulo nos adverte, né, nessas questões da libertinagem. Então posso fazer tudo? Romanos 6, 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Jesus morreu. Nós estamos na Semana Santa, comemorando o quê, gente? A liberdade do pecado, o sacrifício de Jesus, o sangue libertador de Jesus. E nós temos que nos submeter a ele. E com isso, cumprir aquilo que Jesus nos ensina. Mas então, sabendo desses perigos, sabendo dessa situação, sabendo que nós estamos numa batalha espiritual, como batalhar então? Como vencer essa batalha? Primeiro,
Terminei a introdução, ok? Agora vamos para o sermão. Primeiro ponto. Como vencer esses perigos e como batalhar? Lá no versículo 17 agora. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, lembrai-vos. Lembrai-vos. Como batalhar? Lembrando o ensinamento apostólico, a doutrina verdadeira encontrado na Escritura Sagrada. É isso que vai nos dar as condições de combater e saber aquilo que está certo, aquilo que está errado. Né? Esse é um alerta que nós podemos ter contra esses falsos mestres, contra os ímpios que zombam da verdade. Segundo lugar, está no verso 20. No verso 20, que nos diz assim: vós, porém, amados, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, segundo, é edificando-se na fé. Então, essa é uma batalha em que nós, exército de Deus, exército de Cristo, temos que estar preparados, conhecendo o quê? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Essa é a nossa força, essa é a nossa espada de luta. Não esqueça que o inimigo vai usar de malícia. Ele conhece, se você conhece a Bíblia, ele conhece mais ainda. Pode saber disso. E ele vai distorcer isso aqui para te enganar, para nos enganar, para desviar o crente da verdade. Então nós temos que manejar bem a palavra de Deus para enfrentar esses falsos ensinos. Não é isso? Satanás usou as Escrituras para tentar Jesus no deserto. E Jesus respondeu como? Com Escrituras. Então, é dessa forma que nós vamos combater. Nós precisamos conhecer. Senhora, se não estamos prontos, como é que nós vamos combater? Por isso, a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, a leitura da Palavra de Deus, ela tem que ser diária. Ah, mas eu já li a Bíblia de ponta a ponta. Quantas vezes? Uma, pouco. Duas, pouco. Três, pouco. Quatro, pouco. Vai ler, porque você vai esquecer. Tem que ler de novo, e 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 de novo. Até quando? Até morrer. Quando você morrer, daí não precisa ler mais, daí você vai saber ela inteira lá. Certo? Mas por enquanto temos que ler, e ler, e ler, e ler, e ler. Né? Então, veja bem, a primeira carta de Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz assim: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Não é só enganadores do diabo, aqueles que se cauterizaram a própria consciência também estão incluídos aqui. O que significa? Significa aqueles que não acham que é normal, eles se contentaram já, e não têm mais consciência, estão cauterizados, e não sentem mais a ação do Espírito Santo, até porque não são crentes, senão o Espírito Santo vai incomodar. Aquele que está em pecado, o Espírito Santo incomoda, e faz você cair de joelho e pedir perdão, não tem outra saída, e você vai ter que ser, ou do contrário, e você vai ser disciplinado por Deus. Cometeu erro, você vai ser perdoado, mas vai ser disciplinado do mesmo jeito. A disciplina de Deus virá, porque Ele disciplina a quem ama, e graças a Deus por isso. Quem tem que se preocupar, meus amados, é aquele que faz coisas erradas, está vivendo de modo totalmente errado, e vai tudo bem, não acontece nada na vida dele, não se vê nada de anormal. Então Deus não está disciplinando? Não, porque ele não é filho de Deus. É esse que tem que cuidar, é esse que tem que repensar a sua vida, tá certo?
porque não é filho de Deus. Porque se fosse filho de Deus, Deus agiria na vida dele e disciplinaria. É assim que funciona. Então, quando os irmãos e amados, quando nós cometemos um erro, pisamos na bola, já clame até Deus: Senhor, alivia a mão, por favor, eu reconheço que errei, tá certo, mas vai devagar aqui, porque vai doer, e eu sei que vai doer, porque é assim que funciona. Deus só restaura, e para restaurar, Deus não faz reforma, Deus não faz. Deus não reforma a vida de ninguém, Deus faz de novo, ou não é isso? Você lembra da história lá do barro, do vaso? Ele arrumou o vaso? Não, ele desmanchou e fez de novo. Nós cantamos aqui na igreja, faz tempo até que não cantamos, viu? A equipe de louvor aí precisa cantar às vezes, não é? Eu quero ser um vaso novo, quebra-me e me faz de novo. Não é isso que nós cantamos? E Deus vai quebrar. Deus vai dar uma porretada no vaso, vai quebrar o vaso, vai doer, porque a porretada quebra. Aí na primeira porretada, não, Senhor, por favor, não quero e tal. Não, né? Nós temos que nos submeter a isso. É uma necessidade. Então, conferir na Bíblia aquilo que é dito. Amados, não vão atrás de conversa fiada. Confiram aquilo que está sendo dito. Seja bereano. Paulo não elogiou os bereanos, porque conferiam, o que Paulo pregava, eles iam conferir se o Paulo estava falando a verdade ou não. Tem que conferir as Escrituras. E devemos orar no Espírito. Pedir discernimento espiritual para deixar que Deus fale para nós, através da sua palavra, as verdades bíblicas. Sabe, o que significa um orar no Espírito? Orar no Espírito, sabe o que é? É estar permanentemente em submissão a Deus e a sua vontade. Isso é orar no Espírito. Porque quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo pega as minhas orações, que são imperfeitas, aperfeiçoa essas orações e apresenta diante de Deus. Isso é orar no Espírito. Mas não basta isso. Terceiro motivo e situação que nós devemos estar preparados para a batalha é guardar-se no amor de Deus. Está lá no verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guardar-se no amor de Deus. No meio da incerteza, meus amados, da dificuldade, das tentações que nos cercam, quando nós vemos essas coisas todas, devemos nos manter dentro do círculo amoroso de Deus. O cristão verdadeiro, ele só tem uma ansiedade. Nós só ansiamos uma coisa. Nós esperamos com ansiedade o dia do julgamento divino. O dia em que a misericórdia de Deus será derramada e absolverá os eleitos e condenará os ímpios. Essa é a nossa grande expectativa. Nós estamos vendo tanta coisa errada, meus irmãos. Mas não pense, Deus não está alheio. Deus está vendo, Deus está acompanhando, Deus está fazendo, Deus está permitindo, tá certo? E a justiça virá. Agora, diante de todos esses ataques que a igreja sofre, o que nos faz persistir é a misericórdia do próprio Deus. E por quarta questão aqui, nós devemos fazer o quê para nos preparar para essa batalha? Compadecer-se, está nos versos 22 e 23, vejam bem. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que ele está dizendo aqui para nós? Está dizendo o seguinte, é que esta é a resposta final, a própria misericórdia de Jesus Cristo. Então a nossa batalha é pela verdade, contra os falsos ensinos, contra as heresias, contra os falsos mestres, falsos ensinos que aparecem por aí.
E isso passa pelo quê? Passa pelo discipulado. Por isso a importância do discipulado. Duas coisas que nós temos que fazer: discipulado e entender um pouco de apologética. Apologética é o que é? É a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada e a defesa persistente das doutrinas bíblicas. E afastar essas questões antibíblicas que aparecem. Se o povo tivesse conhecimento claro das Escrituras, meus amados, muitas dessas seitas por aí não existiriam, mas foram enganados. Tem muito engano por aí, muito engano. Então, batalhar pela fé, meus amados, exige ter compaixão pelos perdidos. Está aqui, compadecer-vos. Batalhar pela fé exige ter compaixão pelos perdidos, especialmente por aqueles que na igreja correm perigo de apostasia. Descompadecer-se daqueles que estão em dúvida. Então, quando auxiliar quem? Nós devemos auxiliar os crentes que estão confusos, que estão sendo assediados por falsos ensinos e que sempre estiveram em dúvidas. Então, nós devemos tranquilizá-los, oferecendo ajuda, compreensão. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Ensinar e esclarecer as verdades do Evangelho é discipulado. Não é isso que nós estamos proclamando a fazer este ano? Semear e colher, evangelizando e discipulando. Mas também entendemos então do discipulado. Mas temos um outro grupo. Não é o grupo que é crente, que precisa ser discipulado, mas o grupo que está fora e que está no fogo do pecado. É isso que ele está dizendo aqui também. Isso, o que eles precisam no quê? De evangelização. Então, esses precisam conhecer o Evangelho da graça. Tem que reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Tem que ser salvos do fogo. Então, os cristãos nós cristãos devemos evangelizar os descrentes, onde eles estiverem. Em tempo, fora, sendo tempo oportuno ou não, é o que diz Paulo. Mas cuidado. Vocês vão evangelizar. Cuidado. Nessa tarefa, não se deixe contaminar, é isso que ele está falando. Você vai para essa tarefa, mas não se contamine. Você vai evangelizar ou aconselhar uma senhora, uma mulher? Muito bem, leve a tua esposa junto, por favor. Não se contamine. Não corra o risco de se contaminar. Não é isso? Vai evangelizar prostitutas, homossexuais? Tudo bem, não chegue muito perto, não se envolva demais, é isso que ele está dizendo. Não se contamine. Então, existem situações, meus amados, que são para pessoas experientes na fé, não é para qualquer um. Se você tem problema, tem medo, não está seguro, vá junto com alguém mais experiente, leve alguém mais experiente com você, e vá e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Concluindo então, meus irmãos, nós devemos ver aqui que nós devemos estar sempre atentos à nossa missão, como executar a nossa missão, proclamar o Evangelho, fazer discípulos, que isso é mandamento, isso não é ordem de Cristo, não é pedido. Jesus não pediu, olha, se vocês puderem, façam discípulos em meu nome. Ele não falou isso. Ele falou, vai, ide e fazer isso. É uma ordem. E ordem tem que ser obedecida. Sabe por quê? Porque nós somos escravos de Cristo. E como escravos de Cristo, escravo obedece. Escravo não dá opinião, não discute. Simplesmente obedece. Então nós temos que estar preparados para isso, mas atentos a essas investidas dos inimigos. Gente, igreja quando começa a proclamar, começa a crescer, começa a receber, o diabo vai fazer suas investidas dentro e vai criar problema dentro da igreja. E nós temos que estar atentos a isso. Fiquem certos disso. Batalhar pela fé, tem que entender que essa batalha não começa com um ataque direto contra o erro do outro.
mas começa batalhando primeiro nas nossas vidas, buscando santidade em nossas vidas, fundamentado o quê? Na própria Bíblia, na verdade bíblica. Agostinho já dizia o seguinte: o homem se faz réu do pecado no momento em que decide cometê-lo. E é verdade. Nós temos que ter esse olhar misericordioso para o mundo perdido, mas temos que estar atentos ao nosso interior, o interior da igreja e o nosso próprio interior, e receber aqueles que precisam ser recebidos. A igreja de Cristo está aberta para todos, mas não está aberta a tudo. É isso que tem que ser diferenciado. Todo dia parecem novidades, mas nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. Nós não estamos abertos a tudo. O homossexual quer vir para a igreja, quer se converter a Cristo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, mas abandone o pecado. Ele tem que abandonar o pecado. E isso é pecado, meus irmãos. Não adianta passar firula, passar pano quente nisso. É pecado. Isso é pecado. Adultério é pecado. Ou não? É pecado. Vilania é pecado. Tem muito pecado. Tem lista de pecado aqui na Bíblia. É só ler. E nós temos que fugir desses pecados. E nos santificar primeiro para estar apto a essa batalha. Recentemente, nós estamos vendo comentários aí de uma igreja que foi praticamente destruída, essa igreja, por um livro maldito que foi feito, está aí, que chama-se Uma Igreja Chamada Tov. E esse livro está criando grandes problemas nas igrejas. Porque eles falam que Deus é bom, tudo é bonzinho, tudo é permitido, tudo tem que fazer. Então fica palavras doces. E o pastor que pregar a palavra verdadeira do Evangelho, tá certo? E fala do pecado, esse não serve, tem que ser mandado embora da igreja. É isso que está acontecendo. Está certo isso? Não. Então cuidado com as literaturas. Nada, mas nada, meus irmãos. Não tem livro, não tem pregador, nem filme, nem qualquer coisa que possa substituir a Bíblia Sagrada e as suas verdades. Nada substitui. Ah, mas eu gosto muito do pregador. Não, o pregador também erra. A Bíblia não erra. Ou não é isso? Cuidado. Principalmente os grandes televangelistas e tal, aquela coisa, e falam e tal, e no final eles vão te pedir lá uma modesta contribuição, mas tudo bem, entendeu? Não, cai fora, cai fora. O Evangelho verdadeiro, aquilo que eu já falei, ele é excludente. Ou se aceita o Evangelho como ele é, e não tem que mexer mais nada. Então, nós temos que estudar com esmero a palavra de Deus, ter esse sentimento de humildade. Gente, primeira coisa, sentimento de humildade para não tropeçar. Judas, é interessante, vejam bem Judas, a humildade que Judas teve. Quando ele começa lá, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele era irmão de Jesus, mas ele não fala. Eles não, eu sou servo, aqui nem é servo a palavra, eu sou escravo de Jesus Cristo. Isso é ser humildade. Ele podia dizer: não, eu sou irmão de Jesus, então eu tenho autoridade para falar. Não, eu sou um servo de Jesus, eu sou um escravo de Jesus, por acaso eu sou irmão do Tiago. Ele está se identificando, está certo? Isso é humildade, porque sabe por quê? Porque nós não podemos estar achando que estamos imunes ao erro. Quem está em pé, veja que não caia. E saber que quem nos guarda de não tropeçarmos, de não cair, é o Deus Deus triuno. Essa mão que nos segura é que nos deixa tropeçar e cair, não é? E vejam bem que ele termina lá, né, com essa saudação clara, né? Lá nos versos 24 e 25, nessa doxologia clara, ele dizendo que, ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então ele termina agradecendo. Olha, meus amados, que Deus nos guarde, nos proteja e nos ajude como igreja a continuar a sua obra e atentos à ação do inimigo. Nós louvemos a Deus agora, encerrando esse sermão, com o hino 311, por favor.